Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Viana, esse é o canal Amigos Agro e Vida e o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre matéria orgânica e o convidado para esse bate-papo é o engenheiro agrônomo Antônio Teixeira, que ele é formado pela Universidade Federal de Lavras em 82, possui mestrado em Ciências do Solo pela Unesp de Jaboticabal em 2000. Trabalhou na área comercial aí de empresas multinacionais no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, como Ciba-Geigy e BASF. Foi empresário executivo do comércio de insumos agrícolas por 13 anos. Foi professor e coordenador do curso de agronomia da FASU, Faculdades Associadas de Uberaba. Primeiro professor de agroecologia da FASU. Produtor de hortaliças de folhas por 7 anos. Cultivo de solos e hidropônicos. Atua no Brasil há 12 anos como consultor pioneiro em agroecologia profissional, responsável por compostagens, complexação orgânica de minerais, pós de rocha, bioativação de solos. É fundador e diretor da Libertas Agronegócios desde 2008 e é fundador e diretor do IBA, Instituto Brasileiro de Agroecologia, desde 2018. Esse é o currículo do nosso convidado de hoje aqui. Toninho, meu amigo, obrigado pela aceite do convite aí. Agora é com você. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Estou aqui à disposição para bater um papinho aí sobre esse tema tão amplo, né? Que é a matéria orgânica do solo. Então, Rafael, estou à sua disposição. Toninho, eu acho que o principal papel hoje do nosso canal aqui é a gente falar sobre agricultura de base, né? Rever alguns conceitos aí do que vem sendo feito ou passar alguma nova informação sobre a agricultura de base. Falar sobre uma calagem, sobre uma gessagem, matéria orgânica, no caso de fosfatagem, potassagem, fertilizantes, né, para a gente passar essas informações para os produtores, para os técnicos, para o pessoal público em geral, estudantes, né, e a gente debater sobre esses assuntos. Algumas coisas podem ficar perdidas no meio do caminho aí, e a gente tem visto aí falando muita de alta tecnologia, de fertilizantes, de sementes, né, de equipamentos, mas pode ser que algum conceito aí dessa agricultura de base, né, onde que é a base de todo o processo produtivo, pode ficar desapercebido aí, passar essas informações. O que você nos fala aí sobre a matéria orgânica do solo aí? O que é a matéria orgânica? Então, Rafael, antes de falar o que é matéria orgânica, eu quero fazer um comentário a respeito dessa iniciativa sua, que eu achei positiva, Sim. a respeito da agricultura de base. Então, o que acontece? Nós, seres humanos, nós somos fascinados com a tecnologia, com ciência, com as novidades, né? E isso é muito bacana, mas muitas vezes a gente, aí eu estou falando agora de agricultura, de pecuária, muitas vezes a gente esquece de fazer o feijão com arroz. A gente está preocupado, às vezes, em utilizar, né, o último recurso tecnológico aí do mercado e, às vezes, a gente não tem nem um bom relacionamento com os funcionários da fazenda, por exemplo. Ou, às vezes, o gerente da fazenda está com um problema de relacionamento com seus próprios funcionários. Só para citar um exemplo aí que não tem nada a ver com agronomia, mas tem, né? E a gente sabe que lá na ponta, quem que vai ser o responsável pelos resultados da fazenda, em última análise, é quem está lá, às vezes, em cima do trator plantando a lavoura ou aplicando determinado produto. Então, é importante para quem quer obter resultados usar a tecnologia, sim, porém, tem que ter a base primeiro, que é o feijão com arroz, né? Então, nesse sentido, eu aceitei contribuir com o seu projeto,
porque eu vejo nas diversas fazendas que eu trabalho, que eu dou consultoria, que às vezes a gente está pecando, o produtor às vezes peca por esquecer de fazer a base, né? E essa base, como você disse aí, tem a ver com a correção química do solo, né? Tem a ver com a correção física, mas também tem a ver com a parte biológica, né? Que por tantos anos foi aí desprezada. Então, é preciso que eu contextualize para então chegar no modelo do conceito de matéria orgânica. Sim. Tudo bem? Opa, sem problema. Estamos aqui para ouvi-lo. Então, veja bem, nós fizemos, enquanto agricultura tropical, é preciso, primeiro, diferenciar a agricultura tropical de agricultura de país de clima temperado. Sim. Muitas coisas que a gente pratica hoje aqui, num país tropical, ainda são informações que vieram nos livros da agricultura de clima temperado. Você veja bem, desde quando o primeiro português trouxe o arado para o Brasil, né, para revirar o solo na primavera, para que ele possa degelar mais rápido, ninguém pensou que aqui não tinha neve e nem gelo, né? Mas, enfim, mesmo assim, nós ficamos aí 400 anos arando o solo sem saber por que estava fazendo isso. Aí nós chegamos aí na década de 70, o plantio direto, finalmente, né, o plantio direto chegou ao nosso país e foi desenvolvido. É o plantio sem revolvimento do solo, mantendo a cobertura viva ou morta o ano inteiro sobre esse solo. Então, o solo tropical ele tem algumas características completamente diferentes dos solos de clima temperado. Se a gente quiser obter sucesso no solo tropical, a gente vai ser mais efetivo se a gente desenvolver a nosso próprio modelo de agricultura tropical. E é isso que vem sendo feito nos últimos 50 anos. Então, nós demos um avanço muito grande na área química, avançamos um pouco na área física, e a área biológica está acontecendo um boom aí faz menos de 10 anos, né? Então, quando eu falava de agroecologia, imagina eu falando de agroecologia na faculdade há mais de 20 anos atrás, né? O pessoal achava que eu era um bicho grilo. E até hoje, né, se você for num congresso de agroecologia, nunca mais você volta, porque existe todo um viés ideológico, etc, etc. Aqui nós estamos falando de ciência, né, Rafael? Sim. Nós estamos falando de Ciência não tem lado. agroecologia como ciência, que é o estudo dos agroecossistemas. Sim. É onde a ecologia do sistema se casa com a agronomia para você entender melhor o que você está fazendo. Então, posto isso, o termo matéria orgânica está na minha mira, viu, Rafael? É uma coisa que eu gostaria de mudar esse termo matéria orgânica, porque quando você fala matéria orgânica, dá a impressão de uma coisa morta. Sim. É uma matéria, né? Então, se eu tenho lá no solo, agora vocês estão preparados para algumas quebras de paradigma ou não? Opa, tem que estar preparado, né? Então, quando você chega lá no solo, a maioria das pessoas, porque a gente aprendeu assim na faculdade, né? Olha, o solo é composto de uma parte sólida, né? E aí, dentro dessa parte sólida, tem espaços vazios, né? Então, esses espaços vazios, que são os poros do solo, ora eles são ocupados pelo ar, né? Ora eles são ocupados pela água. Então, vamos supor, quando chove, você enche os poros do solo, que são os espaços vazios, de água, né? Aí a água escorre pelos poros mais de diâmetro maior, que são os macroporos, e vai atingir lá embaixo o lençol freático,
e a água fica retida ali por um certo tempo, por dias, às vezes até meses, nos poros menores, pelas forças de adesão e coesão, que são chamados microporos. A gente aprende isso na faculdade. Sim. Então, primeira coisa, quanto mais poroso for o solo em termos de microporos, mais tempo esse solo pode ficar sem chuva. Um solo arenoso, para dar um exemplo, ele pode ficar menos tempo sem chuva. Então, a agregação do solo é uma coisa fundamental para você produzir alguma coisa em cima dele. Sim. Agora, além desses espaços vazios, que ora são ocupados pelo ar e pela água, e só um detalhe, né, que o ar dentro do solo tem um teor maior de CO2 do que aqui fora. Sim. E à medida que você vai aprofundando, tem menos oxigênio. É. A parte sólida do solo, o que seria? Né? A parte sólida do solo é formada de rochas moídas, rochas intemperizadas. Né? O solo já foi rocha. Por isso que a gente diz a rocha mãe daquele solo é um basalto, por exemplo. Tá. Então, a rocha moída, pela ação do tempo, né, do intemperismo, dos micro-organismos, ela se torna a parte sólida do solo. Então, a parte sólida é só isso? Não. Existe uma pequena parte sólida do solo que é orgânica e que a gente chama de matéria orgânica. E o que tem lá? Bom, se a gente olhar do ponto de vista da agricultura química, nós vamos dizer que ali tem diversas moléculas, macro e micromoléculas, basicamente de carbono. Carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, enxofre. Então, moléculas de todo tipo que você imaginar à base de carbono. Sim. Só que, quando você pega uma amostra de solo e leva para o laboratório e manda analisar quanto tem de matéria orgânica, ali está indo restos já decompostos de folhas, de raízes, de animais mortos, mais uma série de substâncias orgânicas e o ponto alto, que são os micro-organismos. E também os macro-organismos mortos, decompostos, né? Sim. Mas os micro-organismos vivos e mortos. Então, se você pudesse pegar um microscópio bem potente e aumentar o tamanho de 1 grama de solo no microscópio, você ia ver que o solo mexe. Tá. Ele tem vida. Você ia ver que tem vida. Tem um monte de bichinho mexendo ali. Na verdade, em 1 grama de solo, você veria mais de 10.000 espécies de bactérias, não sei quantas de fungos, de actinomicetos, de nematóides, de algas, enfim, a maior biodiversidade do planeta Terra, ela não está na Amazônia, ela está dentro do solo. E quando você vê esse monte de bichinho vivo, começando lá pelas minhocas, os cupins, as formigas, as larvas de coró, enfim, e vai diminuindo o tamanho dos bichinhos até chegar na bactéria, Sim. você fala, mas o que essa vida toda está fazendo? E aí, então, a ciência começou a estudar quais são os serviços que esses bichinhos prestam ali dentro do solo. E a conclusão é o seguinte: matéria orgânica é uma medida muito ampla que você simplesmente mensura percentualmente. Você fala, aqui tem 3%, tem 5%, tem 2,5%, como se fosse uma mera substância, como se fosse o cálcio, o magnésio. Quer dizer, tem 2% de cálcio, mas tem 3% de matéria orgânica. Então, aí, tratada dessa forma,
o que é o raciocínio natural do produtor e do técnico. Opa, está com pouca matéria orgânica, então vamos pôr mais. O que nós podemos fazer para aumentar a matéria orgânica? Então vamos pôr mais, vamos comprar matéria orgânica e jogar lá. Então, na verdade, a coisa não é tão simples, sabe, Rafael? É que foi tudo medido pela mesma régua, né, Toninho? Tudo medido pela mesma régua. O percentual de matéria orgânica, como percentual de nutrientes, também é tudo medido com a mesma régua. Não dá, por exemplo, no caso dos compostos orgânicos do solo, né, ele tem que ser tratado, tem que ser visto de uma forma um pouco diferente, né? Ele tem... É como se eu estivesse olhando para você e falasse assim, olha, ali, ó, atrás dessa tela tem, sei lá, uns 80 quilos de carbono, mais uns 15 quilos de nitrogênio, uns 8 quilos de oxigênio. É como se eu visse o Rafael dessa forma. Sim. Quer dizer, eu posso descrever exatamente quanto que você tem de elementos ou de moléculas. Eu não estou descrevendo o Rafael nem as funções que ele exerce. Sim. Então, eu acho que é importante eu falar isso, porque no futuro breve, a palavra matéria orgânica, né, vai abrir uma nova análise de solo mais comprida do que a química. Tá. Então, hoje a gente já está medindo ácidos úmicos, ácidos fúvicos, a umina ou humus, alguns outros tipos de ácidos orgânicos. Já estamos medindo alguns grupos de micro-organismos benéficos, né? Mas isso é só uma pontinha do iceberg. Então, o que eu vou falar para você? O que é matéria orgânica? Entendeu tanto que é difícil? Sim. Toninho, até agora surgiu aqui, então como você falou que no futuro breve a análise de solo aí ela vai ficar um pouco mais comprida aí do que já é, então assim seria uma análise biológica do solo, né? Além da análise química, seria uma análise biológica, né? Mais completa do que... Tem diversas já iniciativas nesse sentido. Eu destaco aqui a iniciativa da doutora Ieda Mendes, da Embrapa, lá de Brasília, Sim. que já há mais de uma década ela está desenvolvendo o que ela chamou de amostra de solo FertBio, parece que é o nome, que seria um modelo prático que a amostra do solo iria para o laboratório e dividiria essa amostra em dois. Tá. Uma vai para as análises químicas convencionais, a outra iria para a análise biológica. E dentro das análises biológicas, ela testou vários tipos de medição, né? E ela acabou ficando com algumas análises enzimáticas, né? Você quantifica enzimas que são produzidas por determinados grupos de micro-organismos e que essa quantificação enzimática ela vai dizer como é que está a questão da atividade microbiológica do solo. Tem também o carbono da biomassa microbiana, que ele é uma medida geral de toda a vida que existe naquele solo, tem a respiração basal e outros métodos que estão sendo desenvolvidos. O problema é que sofrem extremas variações, porque é vivo, de acordo com a época que você faz essa coleta, né, de acordo com as condições climáticas do dia. Então, o que necessitaria de muitas repetições para fazer uma média, e isso ainda fica muito caro. Tá. Se você for a nível de espécie, então, de estirpe, de micro-organismo, aí é por DNA, aí fica inviável, né? Tá. Então, hoje, eu acho que o micro-organismo, mas começar a medir se as funções realizadas por esses grupos estão sendo realizadas e com que intensidade. Tá. Toninho, e assim, essa análise, teoricamente, mais complexa, né? Isso aí a gente vai
vai ter que realizar, né, de forma assim, a se adaptar, né, dentro das, como você disse aí, existem inúmeras formas de você avaliar, assim, se você for sendo mais específico, aumentando um pouco mais a lupa aí quanto a análise que você quer, mas assim, é uma tendência, né, você fazer esse tipo de análise para que você realmente entenda o que está no solo, né, além das características químicas e físicas do solo, a biológica, eu acho que é a bola da vez aí para que a gente entenda um pouco mais aí, complemente as informações, né, que as lacunas aí que estão tão vagas, para que o produtor, a pesquisa, a academia entenda o que é o solo, né, essa vida que existe aí, esse potencial, acredito eu que seja uma fábrica, uma indústria aí que tá trabalhando 24 horas por dia em benefício do agricultura, né? Da vida, da produção de alimentos. Isso aí acho que é de extrema importância para a gente saber, né? Saber lidar com esse tipo de informação e utilizar da melhor forma possível, né? Toninho, está ouvindo? Está ouvindo? Estou te ouvindo Tá bem. ouvindo? Tá. Então, Toninho, é assim, o que a gente tem feito também aqui nesses bate-papos, né, é da importância, né, da que a gente faça essa análise de solo para que a gente entenda um pouco mais o que existe no solo, né? Porque às vezes já citamos aqui em outros bate-papos que o produtor hoje faz uma calagem a cada 2 anos, ele não faz uma análise de solo todo ano. Então, tira um retrato de uma situação há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Então, esse acompanhamento dessa vida do solo é muito importante para que a gente tenha condições de fazer um manejo adequado, né? Sim. Tá, e assim, essa importância aí, na verdade, usando o termo ainda matéria orgânica, né? O que você vê como futuro de nomenclatura para esse tipo de, de, de análise? Então, eu acho que é importante dizer o seguinte, Rafael, eu vou tentar fazer um link aí com a parte mais convencional da agricultura. A análise, mesmo a química, mas principalmente as análises biológicas, são ferramentas, né? Eu vou fazer uma comparação com a medicina. Você vai no médico, o médico manda você fazer uma série de exames, vai fazer exame de sangue, exame de imagem, etc. e tal. Mas aí você vai levar esses exames lá, o médico vai te olhar, pelo menos o bom médico, ele vai fazer um exame clínico completo, vai colocar você na maca lá, né? Vai auscultar o seu peito, vai apertar a sua barriga, vai perguntar como é que você está vivendo, o que você está comendo, vai olhar seu olho, enfim. Ele vai fazer um exame clínico e depois ele vai pegar os resultados das análises que você fez no laboratório e vai chegar a um diagnóstico do que você está precisando. Sim. Então, o que a gente não pode nunca esquecer, principalmente o agrônomo que estiver me ouvindo agora, estudantes de agronomia, técnicos agrícolas, nós não podemos esquecer de olhar o paciente. E, no caso, o paciente é o solo, é a lavoura. Então, por exemplo, uma coisa que o agricultor antigo toda a vida sempre soube é que você bate uma enxada lá, o solo está cheio de minhoca, o que você tem a me dizer desse solo? Parece que as coisas estão indo bem, Sim. né? Se o solo de lavoura está cheio de minhoca, então parece que a coisa está indo bem. O solo tem que ser cheiroso, ele tem que ser grumoso, como diria a doutora Ana Primavesi, ele tem que ter estrutura, ele não pode ser uma coisa que se desfaça na mão da gente com facilidade. Quando fica uns dias sem chover, a lavoura tem que aguentar, ela não tem que enrolar a folha. Isso tudo acontece se lá dentro do solo existe vida, se a parte mineral está equilibrada. Então, como é que faz a harmonização
dessa parte de calagem, gessagem, adubação química? Como é que harmoniza isso com essa vida do solo? Porque tem gente que ainda acha que a matéria orgânica é um complemento. Não, é a vida, é o coração do solo. Assim como nós não comemos, quer dizer, o que é a nossa alimentação? Pergunta para um sujeito que trabalha com nutrição, um médico, o que é a sua alimentação? Ah, eu como um pouco de carboidrato, um pouco de proteínas, né? Um pouco de sais minerais e tal. Quer dizer, eu como fruta, como verdura, como carne e assim por diante. Então, a gente não pode dizer que a comida da planta é o adubo. Por quê? Porque a planta é um ser autotrófico, ela fabrica o seu próprio alimento através da fotossíntese. Ela pega o CO2 do ar, ela pega a água do solo e ela faz a fotossíntese. Agora, a comida da planta também tem que ter tempero. O tempero é o sal, são os sais. Esses são os adubos, esses são os fertilizantes. Então, a planta precisa dos elementos minerais como a gente precisa do sal na salada. Melhor dizendo, do sal no nosso corpo. Nós precisamos de magnésio, de cálcio, de potássio, de sódio, etc. A planta também precisa. Só que isso não é tudo. Então tem que ter uma harmonização. Se você, na hora de fazer a calagem, na hora de fazer a adubação padrão NPK, você mata os micro-organismos do solo ou reduz drasticamente a sua atividade, a sua diversidade, você vai ajudar de um lado e prejudicar do outro. O resultado é que um solo com baixa atividade de micro-organismos, ele começa a se tornar um solo duro, um solo compactado, um solo seco, um solo com muitos nematóides que começam a prejudicar as plantas por falta de competição entre eles. É um solo sem capacidade de absorver e reter a água da chuva, e aí você começa a ter problemas. Então, a questão da adubação química, ela precisa ser, ela é fundamental, tem que ser encarada com equilíbrio. Mas nós temos que todas as ações, tudo que você vai fazer no solo, seja um manejo, seja aplicar alguma coisa, você tem que fazer a primeira pergunta, que é a seguinte: escuta, com isso aqui eu vou matar os micro-organismos? Eu vou diminuir sensivelmente a diversidade microbiana do solo e a atividade deles? Se for sim a resposta, então vamos rever o que nós estamos fazendo. Eu vejo muita gente aplicando cal no solo. Esses dias eu vi um produtor aplicando 1 tonelada por hectare de cal, óxido de cálcio. É lógico que tinha um nome bem mais bonito para essa cal, sim, um nome comercial. Mas eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, isso aí está matando tudo. Aí, em seguida, ele vem com quase 800 quilos de cloreto de potássio. Quer dizer, que metade dele quase é cloro. Aí eu falei, não, agora acabou de matar tudo. E se não bastasse isso, eu vi saindo um pulverizador e falei, o que é? Olha, imagina que é lavoura de café, hein? O que ele vai aplicar? Ele vai aplicar agora uma dose de regente, porque eu sempre aplico regente nas lavouras para não dar formiga. Tiro de misericórdia. Foi o tiro de misericórdia. Eu fiquei pensando, né? 1 tonelada de cal por hectare, 800 quilos de cloreto de potássio, né? Sem falar na ureia, que eu nem vi quanto que foi, mas regente no solo. E a planta, e o café dele não estava feio, sabe? Eu vou ser justo, o café dele não estava feio. Mas é mais ou menos um paciente no soro. É quase uma hidroponia de café. Quer dizer, você consegue manter um paciente gordinho,
vermelhinho no soro, consegue. É só você colocar ali via soro todos os elementos minerais que ele precisa. Eu mesmo fui produtor hidropônico. Você coloca os elementos minerais na água, você produz alfaces lindas. Agora, tira a água para você ver, né? Se você tirar a água, acabou. Tira a estufa para você ver se as pragas não invadem tudo. Então, essa lavoura que eu vi, os problemas principais é que você tem um gasto muito alto com defensivos, porque você tem ali um frangão, cada planta é um frangão de granja. Sim. Tem peso, mas não tem saúde. Gasta muito defensivo para cuidar de uma lavoura dessa. Muito adubo e o principal, você vai intoxicando o seu solo, vai compactando ele, até que chega um ponto que o seu solo, que vai passar para o seu filho, já não é a mesma coisa do que o solo que você recebeu do seu pai. Então, por isso eu acho importante que a parte química seja bem harmonizada com a parte biológica, para que a gente tenha, no caso, um solo que, além de produzir bem, ele mantém essa característica para as futuras gerações. Tá. E esse manejo, Toninho, a gente tá, assim, como você disse, a parte de solos ainda está sendo estudada, está trazendo algumas informações, e esse manejo agora da parte biológica do solo, você falou que está há 10 anos aí, que ainda está começando, vamos falar assim, está iniciando esse conhecimento, para que a gente faça essa interação de todas essas boas práticas, né, para que o quanto menos houver interferência no solo, né, dessa vamos dizer assim, de não prejudicar a vida, né, a biologia do solo, para que isso daí se torne um potencial de melhoria, né, a gente fazer aí a conversão dos nutrientes que estão no solo pela parte biológica, que eu acho que isso é um dos fatores principais, né, da vida, né, microbiana, que ela transforma esses nutrientes que estão aí inorgânicos ou de formas que não são assimiláveis para a planta, né, disponibilize, dê condições aí de melhora de retenção de água, estabilidade, né, dessa estrutura desse solo, né, para que o manejo seja mais, assim, haver essa harmonia mesmo, né, para que a soma dos fatores, né, você fazer todos os fatores de forma que você consiga ter um crescimento e uma melhora dessa produtividade que o produtor hoje busca, né, essa produtividade, ter uma condição melhor de produzir com qualidade e menor custo, né, mas para que você construa isso, né, essa condição de solo leva tempo e bastante, vamos falar assim, recurso para que a gente consiga recuperar aí áreas que estão em fase de degradação, áreas degradadas, que aí fica um pouco mais difícil, né? É mais oneroso, né? O que você vê como essas áreas aí que são degradadas, qual que é o potencial dela, como que, teoricamente, o manejo que a gente consiga fazer para que recupere essas áreas e até áreas também que não estão degradadas, mas estão em fase de degradação. O que você falou, e dá para a gente falar aqui uns 10 dias, mais ou menos. Mas é importante dizer o seguinte, uma vez um aluno me perguntou, professor, os micro-organismos gostam de adubo? Eu falei, gosta. Mas você não pode jogar o saleiro inteiro em cima da cabeça deles. Eu gosto de sal na salada, mas eu não vou abrir a tampinha lá do sal e jogar tudo. Agora, quando você considera os micro-organismos, então a coisa fica mais fácil. Eu até acho, se tiver algum diretor de escola de agronomia me ouvindo, eu tenho uma sugestão. Eu acho que hoje em dia cabem pelo menos duas agronomias quando o sujeito entra na faculdade. Se ele quiser trabalhar mais com a parte de plantios em larga escala de commodities, soja, milho, etc., cana, algodão, então poderia estudar
produção sustentável de commodities. Se ele fala, não, eu quero produzir alimentos, então, produção ecológica de alimentos. Isso não significa nada orgânico, não necessariamente precisa orgânico. Eu trabalho com agroecologia não restritiva. Se precisa de um pouco do fertilizante mineral, vamos usar. Se precisa de um pouco do defensivo, vamos usar. Mas vamos trabalhar para não utilizar substâncias muito agressivas no solo e, especificamente, na produção de alimentos, eu prefiro comer um alimento sem veneno. Essa é a minha preferência. Né? Existe muita polêmica, acho que aqui hoje não é o caso de entrar nesse assunto. Mas, quando você considera a matéria orgânica, né, que aí a parte viva do solo, você simplesmente está imitando, né, ou conservando a maneira natural do solo funcionar. Então, a partir do momento que a gente tira uma mata, tira um cerrado e implementa ali uma monocultura, que é uma lavoura, é lógico que a gente mudou ali as condições naturais e nós precisamos fazer adaptações. Por exemplo, no cerrado brasileiro, né, que toda vez que fala de cerrado brasileiro, eu lembro do saudoso professor Alfredão, que faleceu, acho que faz pouco tempo, foi meu professor. Então, quando o professor Alfredo andou por esse cerradão todo aí, tirando a amostra de solo, ele até contou que chegou a mandar 10 toneladas de amostra de solo para os Estados Unidos. Então, ele percebeu, entre outras coisas, que para produzir alimentos aqui no Cerrado, a gente precisaria de colocar calcário no solo, né? Precisava de cálcio, porque não tinha cálcio, precisava de magnésio, precisava de fósforo, porque não tinha fósforo nesses solos do Cerrado. O solo do Cerrado tinha uma planta e uma microbiota adaptada às condições aqui do ecossistema cerrado. Porém, quando você queria plantar soja, milho, algodão, etc., café, faltavam esses nutrientes minerais. E aí nós começamos, então, a aplicar calcário, posteriormente o gesso, fósforo, potássio, e os solos começaram a produzir. Isso foi uma realidade. Agora, hoje, quando você pega um solo aí, aqui do Cerrado mesmo, que está sendo plantado há 30, 40, 50 anos, será que a condição desse solo, nos primeiros 40 centímetros aí, ainda é aquela mesma condição do solo do Cerrado? Não. A grande maioria das lavouras que eu vejo aqui está com desequilíbrio por excesso de algumas coisas e falta de outras coisas. Aí se torna importante a análise convencional mineral do solo para estabelecer um equilíbrio dessas bases do solo. Acontece que tem outros problemas. Por exemplo, quando você faz a análise do fósforo, ela não te dá, seja qualquer uma, meliche, resina, ela não vai te dar nem de longe o número certo. A verdade é essa. É uma análise que ela fala, olha, esse extrator aqui conseguiu retirar tantos ppm de fósforo desse solo. O resto a gente, por comodismo, chama de fósforo retido, fósforo fixado, fósforo adsorvido. Tá, mas e aí? Tá? Aí a indústria de fertilizantes gosta de dizer, ou gosta de que a gente pense que esse fósforo já era. Esse fósforo foi comido pelo solo. Mas, poxa, ele está lá. E nós sabemos que a atividade microbiana tem acesso a esse fósforo. Então, nesse ponto aqui, Rafael, eu queria falar uma coisa importante.
a agroecologia ela tem uma diferença para a agronomia em si, que a agroecologia busca as causas profundas do funcionamento dos agroecossistemas. Então, as plantas, como seres vivos, são um sucesso aqui no nosso planeta. Elas estão aqui muito antes de nós. Então, qual que é o segredo, o sucesso dessas plantas do reino vegetal? Se nem podem se mover, correr atrás do alimento, por exemplo. Porque qualquer animal, até uma bactéria, consegue se locomover em direção ao alimento, né? Você joga lá no terreiro milho, as galinhas saem correndo para comer o milho. A gente, quando nós era qualquer animal, inclusive quando a gente era homem das cavernas, a gente saia correndo atrás dos bichos lá para dar uma paulada na cabeça do bicho e comer o bicho. E as plantas que não conseguem sair do lugar? Como que elas são esse sucesso todo? Se uma planta, imagina uma semente de uma árvore que germinou no solo e naquele pedacinho ali onde que essa planta germinou não tem fósforo. Então ela vai morrer? Aí eu digo, ela vai morrer se ela não tiver os parceiros que ela tem ali debaixo da terra, que são os micro-organismos, não só os micro, os macro, meso e micro-organismos. Se não tiver os micro-organismos para decompor, para transportar, mineralizar, fazer uma parceria íntima ali com as raízes. A nível de rizosfera, você tem um sistema completamente diferente bioquímico do que fora da rizosfera. Quando você analisa o solo, você não vê biosfera. Então, as plantas elas têm uma parceria com os micro-organismos para poder ter acesso ao alimento, para poder ter acesso aos minerais do solo, à água, etc. Então, na verdade, quando você protege a vida do solo, você está protegendo o funcionamento natural do solo. E quando você despreza a vida do solo e imagina o solo só em termos químicos e físicos, você está criando um sistema artificial mais caro e mais difícil de ser mantido em alta produção. O que acontece alguém vai falar, esse velho louco aí está por fora, porque eu faço tudo químico, estou colhendo 100 sacos de soja por hectare. O que acontece? Quando você não colhe os 100 sacos, a gente coloca a culpa em outras coisas. Não, sabe por que eu não colhi bem? Foi porque não choveu. Sabe por que eu não colhi bem? Porque tem nematóide, porque deu doença. Então a gente coloca a culpa nessas coisas que estão fora. Mas se esquece de que se eu tivesse um solo equilibrado e vivo, a minha planta não precisaria de chuva toda semana em cima dela. O solo retém umidade. Se eu tivesse um solo fofo e descompactado, a raiz iria longe. Obviamente que, se o perfil do solo estiver corrigido, aí, de novo, volta lá no cálcio, no alumínio, etc. Mas se a minha raiz pode ir longe, e se tem os micro-organismos, então eu não vou ter problemas, ou vou ter menos problemas com doenças, com pragas. A planta não vai ser tão atrativa se eu não jogar tanto adubo solúvel na cabeça dela. Se eu jogar um adubo com menor solubilidade e deixar o solo trabalhar esse adubo, eu vou ter plantas mais resilientes, mais tolerantes aos estresses bióticos e abióticos. O custo de produção cai, né? E a constância da produção é melhor. Então, é importante dizer que tudo é integrado. A química do solo, a física e a biologia não são 3 caixinhas ou 3 gavetas. A atividade biológica provoca profundas alterações na estrutura física do solo. E a parte química, eu gosto muito de faixa adequada para cada nutriente. Se tiver menos, tem que pôr.
E se tiver mais, para de pôr. Administra. Você vai no médico de novo e você fala assim, olha, eu vou fazer um exame para ver como é que está a glicose do meu sangue. Se tiver na faixa de 70 a 100, o médico vai falar, tá tudo bem. Se tiver abaixo de 70, ele vai falar, você está com hipoglicemia. E se tiver acima de 100, ele vai falar, você está com diabetes. Agora, até pouco tempo atrás, a gente ouvia dizer o seguinte, olha, o adubo estava barato, eu peguei e joguei mais para fazer uma poupança no solo. Não façam isso. Isso é muito comum, né, Tony? E assim, além da forma que você for usar o adubo aí, se for uma forma solúvel, a planta não foi aproveitada, praticamente ele foi jogado fora, né? Se você não... E não, é pior do que isso, não é jogado fora, intoxica o solo. Sim. E o ambiente, e as águas subterrâneas, e os rios. Então, o que acontece hoje? Você joga 100 quilos de fósforo para a planta aproveitar 20. Porque 80 vai ficar retido. Aí você joga 100 quilos de nitrogênio para a planta aproveitar 30, 40, porque o resto lixiviou, evaporou, volatilizou. Você joga 100 quilos de potássio via cloreto, por exemplo, para a planta aproveitar 50, 60, porque o resto lixiviou. Então, esse resto, você não pode esquecer que você pagou caro por tudo isso, veio lá, explodiram lá uma mina lá na Rússia, né? Moeram aquele mineral lá, colocaram no navio, atravessou o mundo, desceu aqui no porto, qualquer um deles aí, entrou no caminhão, foi parar na sua lavoura, pagou em dólar, e aí quando você joga no chão, você perde 50%, 70%. Às vezes porque esqueceu até do calcário, né, Rafael? Sim. Às vezes porque um solo que não tem vida nenhuma. Então, isso não é agricultura tropical. A agricultura tropical, ela sobrevive da movimentação do carbono no solo. Porque o carbono, ele não tem que ficar parado na superfície, ele tem que entrar dentro do solo e alimentar toda a cadeia trófica até a última bactéria. Aí sim, ele volta na forma de CO2 para o ar, né, para a atmosfera. Que é a ciclagem, né, Tony? Movimentar o ciclo do carbono no solo, isso é a agricultura tropical. É isso que a gente tem visto em algumas situações, né? A gente até, no caso de calcário e gesso, a gente fala que é a construção do perfil do solo, para ter essa movimentação, ajudar a construção desse perfil do solo, para que haja esse fluxo, né, Toninho? Para que essa vida aí continue, né, tenha condições biológicas, né, mas o fluxo ele não seja interrompido, para que haja essa movimentação e o melhor aproveitamento desses nutrientes que estão em profundidade, né, transforma aí o que está em profundidade. No caso de lixiviação, que a gente já comentou aí nos outros bate-papos, a lixiviação, se as plantas têm condições do crescimento radicular mais profundo, chegando aí a 60, a 1 metro de profundidade, ela vai aproveitar mais esse nutriente, vai ciclar, né? Vai levar isso aí para cima, vai transformar em matéria e vai fazer todo o fluxo que seja natural, que seja um fluxo constante, né? Eu vejo hoje em dia muita gente trabalhando nessa, vou mexer meu solo até 1 metro de profundidade, vou fazer o perfil, não sei o que e tal. É importante entender o seguinte, às vezes o solo está numa condição e você vai acabar tendo que mexer nele mesmo. Sim. Mas isso não é uma coisa para se fazer a todo momento, porque no momento que você mexe no solo, você coloca o solo, a matéria orgânica em contato com o oxigênio, ocorre a decomposição, a oxidação, a mineralização, e você cai ali, no segundo momento, os teores de matéria orgânica e volta a ter problemas físicos rapidamente. Então, se você quiser fazer um perfil de solo, pelo amor de Deus, você já tem que ter o plano biológico pós-perfil, porque senão você vai voltar no problema em poucos anos, né?
E, então, se tiver precisando de cálcio, coloca cálcio. Se tiver precisando de magnésio, põe magnésio. Se tiver precisando de potássio, põe potássio. Mas escolha fontes, né, não tão agressivas. Agora a gente está começando a conhecer as rochas brasileiras, né? Cada uma é de um jeito, elas não são iguais, né? Tem gente que fala assim, eu estou usando pó de rocha ou não estou usando pó de rocha. Mas qual rocha? Moída em que finura? Em que granulometria? Então, estamos começando a conhecer as rochas também. E na questão microbiana, a maioria ainda está melhorando muito, mas a maioria ainda está com aquela visão cartesiana, reducionista. Eu estou fabricando aqui na minha fazenda o tricoderma. Então não tem problema, eu jogo o cal lá, mato tudo, depois eu ponho aqui o tricoderma, eu ponho o azospirilo, eu ponho o bacillus subtilis aqui, eu repovoo o meu solo. Isso é uma bobagem. Você pode até produzir um micro-organismo na fazenda, ou 2 ou 3, com finalidades específicas. Mas falar que está repovoando o solo, não, o melhor é você dar as condições para que o solo se repovoe sozinho. Para aqueles que me falam, né, que está jogando os bichinhos lá de novo, uma vez eu até escutei, mas esse herbicida aqui não mata tudo. Não mata, mas depois você põe lá um produto biológico e repõe. Então eu digo o seguinte, vamos aproveitar e colocar as minhocas também. Já coloca uma carreta de minhocas por hectare e pronto, o solo está fértil. Quer dizer, isso não vai resolver. Você vai jogar as minhocas lá, elas vão morrer. Da mesma forma, os micro-organismos. Então, em relação ao solo, a base é você ter as condições que o micro-organismo precisa para se desenvolver. Posto isso, você pode sim aplicar micro-organismo ali para acelerar um processo. Mas não adianta aplicar o micro-organismo se ele não tem condição de vida lá. E o que é a condição de vida para ele? O que um organismo vivo precisa, seja uma bactéria, seja um ser humano? Nós precisamos, né, as bactérias, as aeróbicas pelo menos, nós precisamos de oxigênio, elas também. Nós precisamos de carbono, em diversas formas, elas também. Nós precisamos dos elementos minerais, elas também. Nós precisamos de água e precisamos de temperatura. Então, se nós mantemos o solo com essas condições e biodiversidade vegetal em cima, daí a importância das plantas de cobertura, da braquiária no café, da sucessão e rotação de culturas, é vital, porque os grupos de micro-organismos gostam de plantas diferentes. As plantas emitem ou secretam ou eliminam substâncias orgânicas via raiz, os exudatos radiculares, diferentes. Elas têm estratégias para atrair e desenvolver colônias diferentes de fungos e bactérias. Então, uma planta que está precisando de fósforo, ela vai atrair os micro-organismos solubilizadores de fósforo. Eles têm que estar lá. Se você enche, entope o seu solo de fósforo altamente solúvel, você vai inibir essa interação. Você vai inibir micorriza, né? Por que a planta vai gastar uma parte dos seus fotoassimilados para manter as micorrizas ali na raiz, os fungos micorrízicos arbusculares, se ela tem já o fósforo lábio boiando ali em volta dela? É a mesma coisa uma planta de soja, você entupir ela de nitrogênio, vai diminuir a nodulação. Então, entender essa interação, né, dos minerais com as plantas e a microbiota dentro do solo, eu acredito ser o grande desafio dessa agricultura de hoje. Sem falar na questão, falando em alimentos, da qualidade dos alimentos, né? Que nós não podemos manter nossas plantas eternamente num soro. Nós precisamos que elas
explorem o solo. Se você pegar o solo num país europeu aí, você vai falar, puxa vida, que solo rico, né? Uma CTC altíssima, argilas 2:1, mas aí você cava, às vezes, 50 centímetros, você chega ali na rocha. Solos rasos, né? E aí você tem o solo brasileiro, que você coleta uma amostra de solo de 0 a 20, mas se você cavar ali, você acha solo 5 metros para baixo, e você fala que o solo é pobre. Então, se a gente pudesse comprimir esses 5 metros em meio metro, ele não ia ficar tão pobre assim, não. Como nós não conseguimos fazer isso, nós temos que dar condições para as raízes irem lá. E para elas irem lá, né, Rafael, nós precisamos de ter as condições físico-químicas e biológicas necessárias. Acho que é isso aí que é o segredo do solo tropical. Toninho, eu acho que essas informações eu assim, tenho acompanhado alguns casos de situações onde a visão pela parte biológica do solo tenho acompanhado fazendo uma análise que eu acho que é de extrema importância, né, para a gente até rever esses conceitos aí, não só ficar na parte química e física do solo, mas olhar com mais atenção aí para essa parte biológica, que eu acredito que eu citei lá no começo do nosso bate-papo, que nós temos aí uma indústria, né, em favor do produtor e da produção aí que está dormente, né, que ainda não é levado em consideração desse potencial que existe de você fazer uma interação, colocar todos esses fatores aí em sinergia, né, em harmonia, para que isso transforme em produtividade, redução de custos, né, e acho que essa visão que a gente tem que ter a partir de agora, ou já tem alguém que está fazendo como você, que expõe muito bem essa situação, acredito eu que nós temos aí essa condição de incrementar a produtividade, melhorar não só quantitativamente, mas qualitativamente a produção de alimentos, né? Sem dúvida. E aí, quando você fala em agricultura de base, eu queria até sugerir que tudo que eu falei aqui, da parte biológica, que vem da matéria orgânica, também é de base. Você vê que eu não falei em nenhum momento, eu falei de o último furo tecnológico e tal. É claro que a gente tem que desenvolver cientificamente os melhores métodos, as melhores tecnologias, não resta dúvida nenhuma disso. Porém, isso tudo tem que funcionar em cima de uma base que é a ciência. Nós não podemos esquecer o conceito do que é ciência. Olha, se nós estamos falando de ciências naturais, né, nós não estamos falando da parte de ciências sociais, o que diz respeito ao homem, à sociedade, mas se estamos falando de ciências naturais, fazer ciência é tentar compreender, estudar a natureza, como ela funciona, como funcionam os seus fenômenos. Por quê? A base perfeita são os modelos naturais que o homem tenta copiar. Nós não podemos cair no erro, na arrogância de achar que nós vamos conseguir fazer melhor do que Deus, melhor do que a natureza. Então, para aqueles que acham que nós podemos fazer melhor do que a natureza, eu tenho uma sugestão. Você pega na sua mão direita uma rosa de plástico e pega na sua mão esquerda uma rosa natural. E aí você olha para as duas, cheira as duas, passa a mão nas pétalas e você vai entender o que é a natureza. É muito fácil. Você vai ficar com vergonha da rosa de plástico. Com certeza. Porque, então, assim, estudar os fenômenos naturais é fazer ciência. Sim. Porque a partir desse conhecimento é que nós vamos gerar as tecnologias que nós precisamos
para ter uma vida melhor e para poder, né? Então, assim, esses discursos de que no ano 2050 vamos ter 10 bilhões e que temos que usar mais adubo e mais veneno para ninguém passar fome, isso é uma conversa fiada, que infelizmente já viralizou, né? Vamos falar assim. Nós temos é que cuidar bem dos nossos solos, e em relação à fome no mundo, nós precisamos socialmente nos desenvolver. Precisamos de melhores governantes, precisamos saber votar, precisamos de ser mais solidários como seres humanos. Porque o que faz a fome é a falta do recurso, não é porque está produzindo pouco na agricultura. O nosso solo dá para produzir para, não 10, dá para produzir para 100 bilhões de pessoas se a gente quisesse. A questão é a distribuição de renda, é os problemas sociais e políticos dos países onde a fome ainda existe. Então, é bom deixar isso bem separado, né? A ciência é uma coisa, né? E isso aí já são outros problemas humanos. É isso aí. É como você disse no começo, né, Toninho? Você tem que olhar também para o lado social, né? Como o funcionário da fazenda, como que ele está aplicando, se ele passa bem, se ele está tendo condições de trabalho favorável, que tudo isso impacta na produção. No caso de recursos, né? Você ter condições aí de otimizar esses recursos, né? A produção a gente sabe, teoricamente, a gente consegue produzir. O que falta é você fazer essa interação aí, que o processo como um todo seja positivo, né? Não adianta você querer ter boa vontade e faltar de um lado algum outro fator que vai te impedir você ter esse crescimento, né? E o uso racional dessas ferramentas e tecnologia e dos produtos, eu acho que encaixa bem no que a gente busca, né? Para que a gente faça a racionalização desses insumos, né? E de usar um insumo que talvez não prejudique tanto, como você disse, que não é tão restritivo quanto a utilização de insumos e até de defensivos, mas que você racionalize esse uso para que seja um ambiente favorável para que a produção seja economicamente viável, socialmente favorável também, né? Sim, é igual eu digo, na indústria de remédios, e eu posso dizer a mesma coisa para a indústria de defensivos, né? O objetivo não deveria vender o máximo possível de remédios. Dentro desse raciocínio, o objetivo da funerária seria que o máximo de pessoas morressem. Concorda comigo? Sim. Então, quem tem uma funerária, ela não pode trabalhar com esse objetivo. Eu gostaria que mais pessoas morressem. Não, a lógica da funerária tem que ser outra. Fala assim, olha, nesse momento difícil da família, estamos aqui para dar nosso apoio, a gente tem caixão para vender, a gente faz o velório aqui com respeito e ter aquela satisfação de estar contribuindo com a sociedade. Então, o remédio, o veneno, quer dizer, são coisas muito próximas até, a indústria que o fabrica deveria estar feliz porque consegue acudir uma lavoura ou um paciente no momento que ele precisa. Olha, que bom que você usou o nosso antibiótico e pôde se curar. Agora, a partir do momento que o objetivo é vender o máximo possível de remédio, eu vou querer que todo mundo fique doente? Então, a partir do momento que eu quero vender o máximo possível de defensivos, eu vou querer que todas as lavouras deem praga e doença? Não. A lógica não é essa, né? Então, a lógica é o seguinte, olha, remédios e venenos, melhor não precisar. Essa é a lógica. Agora, se precisar, eles estão aí para a gente remediar alguma coisa, vamos dizer assim, né? Sim. Então, essa é a maneira que eu penso, sabe, Rafael? Sim. Toninho, eu acredito que essa conversa é muito válida, né? E a gente até estender, você faz um trabalho aí até com o trabalho que você faz aí no
do mercado, né, com a parte de consultoria e parte do trabalho do Libertas, né, e do Instituto Brasileiro de Agroecologia, que para divulgar esse tipo de informação, né, para abrir o canal de comunicação com todo mundo, para que todo mundo tente, pelo menos plante um jargão, plante a sementinha lá para poder colher os frutos disso daí, que isso daí perdure, porque isso aí eu acho que é um caminho sem volta do que para o futuro do agronegócio, né? A gente ter essa visão, né? Abrir um pouco mais a visão do que é agricultura, produção sustentável, fazer essa interação com a agroecologia, com o meio ambiente. A gente tem que fazer isso daí, não ficar só em larga escala, produção e não deixar de rever a sua qualidade do seu solo, não química e fisicamente, mas biológica também, né? Rafael, só um detalhe, as pessoas associam muito produção mais sustentável e equilibrada com perda de produção. Não. Você produzindo de maneira sustentável, você aumenta a sua produção. Só esse detalhe. Não são coisas antagônicas. Ao contrário, quando você produz de uma forma, vamos dizer assim, com um modelo de base ecológica, a sua produção sobe, ela não cai. Sim. E isso é importante divulgar, porque muita gente ainda a grande maioria tem essa visão, né? Que nem produção orgânica, se você não fizer isso aí... Não estou falando de orgânico, não estou falando de orgânico. Mas a produção sustentável, né? Você fazer essa produção sustentável... Existe até interesse, né, nesses negócios de colocar antagonismo entre ecologia e agronomia, antagonismo entre produção sustentável e lucro. Na verdade, esse é uma armadilha, porque a produção em base ecológica sustentável, além de ela ter um custo menor, ela costuma dar safras maiores. Então, não existe esse antagonismo na prática. Ele só existe no discurso. E a longevidade da produção, acho que também estende isso daí, né? Você não fica tão restrito. Por exemplo, vou citar um exemplo de cana aí, você fazer uma produção de cana com 4 cortes, se você fizer um manejo adequado de todos esses fatores aí, você pode aumentar essa vida, essa longevidade do canavial, por exemplo, em 6, 7, 8, 10 anos, isso daí, e de uma forma qualitativa, né? Manter isso daí para cultura subsequente, aí fazer a reforma com condições e tenha um melhor aproveitamento desses recursos, né, Toninho? Sem dúvida, sem dúvida. Outro antagonismo que às vezes se cria artificialmente aí nas mídias sociais, na televisão, é falar que o produtor rural é inimigo da natureza, está destruindo tudo. Isso é outra bobagem. Olha, eu visito fazendas o ano inteiro. Olha, se tem alguém mais interessado em preservar uma nascente, preservar uma mata ciliar ou a sua área de reserva, é o produtor. O produtor não gosta de ficar cortando árvore, sujando rio. Não, isso não é produtor, não. Então, o pessoal compara o produtor com um bandido que vai lá na Amazônia cortar uma floresta de maneira ilegal. Isso é outra coisa inexplicável. Quer dizer, o produtor ele é amigo da natureza, né? Isso é fato. Então, colocar o ecologista contra o produtor também é outra coisa falsa, porque o verdadeiro ecologista que entende de ecologia de fato e de agroecologia, que é o nosso caso, a gente sabe que o produtor ele só precisa de boas informações, de informação de qualidade, para ele produzir de forma sustentável. E esse é um dos objetivos desse canal, Toninho, que é passar essas informações, né? Passar para o produtor, para os técnicos, para o pessoal de pesquisa, essas informações, trazer as informações de pesquisa, na verdade,
para que isso daí seja favorável, né? Não é que é para criar esses conflitos, é trazer informação. Eu acho que isso é um dos objetivos nossos, né? Como extensionistas também, mostrando essas oportunidades que estão aí na nossa frente, né? Para que a gente enxergue e otimize isso daí, né? Toninho, gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para a gente. Travou aí sua Toninho, imagem. gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para a gente, desse bate-papo. Sua imagem tá. Voltou agora, voltou. Está travado de novo. Está travado? Você está me ouvindo? Deixar uma mensagem final agora. Tá. Parece que eu escutei você falando de contatos, né? Mensagem final, deixar uma mensagem final. A minha empresa de consultoria. Deixar uma mensagem final e aí você pode passar os contatos. Ok. Mensagem final. Sabe, a vida inteira eu acho que nasci para sair quebrando paradigmas por aí. Você se torna uma pessoa polêmica, né? E cutuca em feridas. E as pessoas, o ser humano, tem dificuldade, às vezes, para mudanças, né? E as mudanças, no momento que você propõe uma ideia diferente, você mede o impacto dessa ideia pela oposição que ela gera. Então, uma ideia que não gera oposição no início é uma ideia que não vai para frente, porque ela é um continuismo, vamos falar. Mas se você mostra uma ideia nova, no primeiro momento as pessoas reagem, é natural. Daí a pouquinho começa a adotar e finalmente se tornam os donos da própria ideia. É assim que a humanidade cresce e evolui. A gente tem que estar sempre de espírito aberto para poder rever os nossos conceitos do passado, mas sempre numa visão ampla, né, de o que é melhor para todos, com uma visão holística, uma visão sistêmica, que nós vamos caminhar enquanto sociedade para algum ponto melhor. Nós estamos vivendo esse momento difícil aí por conta de um vírus, né? E provavelmente um chinês lá na China andou comendo lá um morcego vivo ou coisa parecida, para vocês verem como que a natureza está interligada. E aí está todo mundo aí, no mundo inteiro, sofrendo dentro de casa, uns morrendo, por conta de um vírus invisível. Então, como que nós não vamos acreditar na vida do solo? Né? Se a gente está tendo um exemplo drástico aí de interferência do homem na natureza, nós precisamos de humildade e de estudo e de visão sistêmica para poder entender melhor e avançar enquanto sociedade. Acho que isso é o que eu queria dizer. Muito bom. Eu acho que essa é uma mensagem bem firme, né? Uma posição, acredito eu, que seja a apresentação, como você disse aí, cutucar feridas aí. Eu acho que isso faz parte do nosso negócio. Não vai ser um continuismo, você sempre está tentando evoluir, melhorando, né? E rever essas situações para que não ocorram, né? Não passemos por isso novamente. Toninho, eu agradeço sua participação, sua disponibilidade com esse bate-papo. O seu contato, você prefere passar aqui ou eu posso até depois compartilhar isso na descrição do vídeo? Você fica à vontade. Você pode passar os meus contatos, inclusive eu faço um convite para as pessoas conhecerem o site, as redes sociais do IBA, que é o Instituto Brasileiro de Agroecologia, né? Então tem no Instagram, tem no Facebook, etc.
E a minha empresa, que é a Libertas, está no agrolibertas.com.br. Tá, eu vou passar todas as informações aí na descrição do vídeo, viu, Toninho? Novamente agradeço e a sua participação. Obrigado aí pelo aceite do convite, tá ok? Obrigado você, Rafael. Estamos aqui às ordens. Obrigado. Eu gostaria de compartilhar com vocês aí uma mensagem aí que é o que vai marcar tem marcado nossos bate-papos, que é que estamos todos juntos nessa nobre missão. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima. Um abraço.